O Livro dos Espíritos, pergunta 178. Podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior ao outro onde já viveram? Sim, quando em missão, com o objetivo de auxiliarem o progresso, caso em que aceitam alegres as tribulações de tal existência, por lhes proporcionar meio de se adiantarem. Mas não pode dar-se também por expiação? Não pode Deus degradar para mundos inferiores espíritos rebeldes? Os espíritos podem conservar-se estacionários, mas não retrógradam. Em caso de estacionamento, a punição deles consiste em não avançarem, em recomeçarem no meio conveniente à sua natureza, às existências mal empregadas. Quais os que têm de recomeçar a mesma existência? Os que faliram em suas missões ou em suas provas? Pergunta 179. Os seres que habitam cada mundo hão todos alcançado o mesmo nível de perfeição? Não. Dá-se em cada um o que ocorre na Terra. Uns espíritos são mais adiantados que outros. Pergunta 180. Passando deste planeta para o outro, conserva o espírito a inteligência que aqui tinha? Sem dúvida, a inteligência não se perde. Pode, porém, acontecer que ele não disponha dos mesmos meios para manifestá-la, dependendo isto da sua superioridade e das condições do corpo que tomar. Pergunta 181. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? É fora de dúvida que têm corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material, conforme o grau de pureza a que chegaram os espíritos. É isso o que assinala a diferença entre os mundos que temos de percorrer, porquanto muitas moradas há na casa do nosso Pai, sendo, conseguintemente, de muitos graus essas moradas. Alguns o sabem e desse facto têm consciência na terra, com outros, no entanto, o mesmo não se dá. Pergunta 182. É-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-las e semelhante revelação os perturbaria. À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. Torna-se-lhe menos densa a matéria, deixa de rastejar penosamente pela superfície do solo, menos grosseiras se lhe fazem as necessidades físicas, não mais sendo preciso que os seres vivos se destruam mutuamente para se nutrirem. O espírito se acha mais livre e tem das coisas longínquas percepções que lhe desconhecemos. Vê com os olhos do corpo o que só pelo pensamento entrevemos. Da purificação do espírito decorre o aperfeiçoamento moral para os seres que eles constituem enquanto encarnados. As paixões animais se enfraquecem e o egoísmo cede lugar ao sentimento de fraternidade. Assim é que, nos mundos superiores ao nosso, se desconhecem as guerras, carecendo de objeto os ódios e as discórdias, porque ninguém pensa em causar dano ao seu semelhante. A intuição que seus habitantes têm do futuro, a segurança que uma consciência isenta de remorsos lhe dá, fazem que a morte nenhuma apreensão lhes cause. Encaram-na de frente, sem temor, como simples transformação. A duração da vida nos diferentes mundos parece guardar proporção com o nível de superioridade física e moral de cada um, o que é perfeitamente racional. Quanto menos material o corpo, menos sujeito às vicissitudes que o desorganizam. Quanto mais puro o espírito, menos paixões a miná-lo. É essa ainda uma graça da providência, que desse modo abrevia os sofrimentos. Pergunta 183. Indo de um mundo para o outro, o espírito passa por nova infância? Em toda a parte, a infância é uma transição necessária, mas não é em toda a parte tão obtusa como no vosso mundo. Pergunta
184. Tem o espírito a faculdade de escolher o mundo onde passe a habitar? Nem sempre. Pode pedir que lhe seja permitido ir para este ou aquele, e pode obtê-lo se o merecer, porquanto a acessibilidade dos mundos para os espíritos depende do grau de elevação destes. Se o espírito nada pedir, que é o que determina o mundo em que ele reencarnará, o grau da sua elevação.